da minha vida, voltei, falei que faria uma revisão para vocês de citologia e hoje estou aqui com a minha amiga célula. Essa aqui é uma escala em um tamanho maior de uma célula animal, tá? Hoje eu quero falar para vocês sobre as principais características da célula. Primeiro, eu quero revisar com vocês uma coisa. O que a célula significa para os seres vivos? A gente pode colocar a célula como a menor unidade fundamental da vida, ou seja, todo ser vivo vai ter que ser composto por células e, claro, essa célula vai ser unidade fundamental por um simples motivo. Eu terei organismos que são unicelulares, como terei organismos que são pluricelulares, que têm várias células. Um unicelular, que é o que tem somente uma célula, um exemplo que eu posso dar para vocês aqui agora, seriam as bactérias, ok? Esses organismos unicelulares, eles vão se comportar de uma maneira muito mais simples, que eu vou mostrar para vocês essas diferenças ao longo aqui das nossas aulas, mas o que eu acho de interessante, o que eu quero que vocês entendam hoje, é que essa célula vai estar definindo o que é um ser vivo e o que não é. Ou seja, todo ser vivo vai ser composto por células. E claro, eu vou ter aqui dois tipos de células básicas mesmo, assim, para a gente poder definir tudo. Seriam as células eucarionte e a célula procarionte. Na célula eucarionte, estão vendo que tem esse núcleo aqui, ó, essa membrana bem definida, esse centro aqui onde vai estar o material genético da célula? Essa região aqui é típica da célula eucarionte. A célula procarionte, ela não vai ter esse núcleo. É como se aqui no lugar de ter o núcleo, eu tivesse apenas uma região com o material genético da célula. Ele estaria solto aqui no meio, tá? Mas eu não teria nenhuma delimitação, nenhuma membrana separando ele. Ao contrário desse núcleo aqui, que se vocês olharem bem, ele tem uma membrana, estão vendo? É como se fosse uma bolinha. Se eu retirasse ele de dentro da célula, ele estaria mais ou menos nesse formato aqui mesmo. Sabe por quê? Ele vai ter uma membrana que vai estar recobrindo esse núcleo, que vai estar separando ele do meio intracelular. Intracelular dentro da célula, extracelular fora da célula. Professor, mas agora, o que separa então essa célula desse meio extracelular, do meio externo? Essa região aqui que vai ser chamada de membrana plasmática. Lembrando, essa membrana plasmática aqui nas células animais, ela vai ser o quê? Vai ser composta por uma bicamada fosfolipídica, que nós já vimos inclusive. Quer dizer o quê? É uma camada que vai estar dividida entre duas partes, por isso bicamada, como se fosse uma bicamada, tá? Duas camadas sobrepostas, formadas por moléculas de fósforo e lipídios. O que mais vai ter nessa membrana plasmática, professor? Me fala aí! Vai ter também a proteína, eu vou ter proteínas transmembrana, tá? Que vão ser moléculas que vão estar ajudando no transporte de algumas substâncias aqui entre a membrana e o meio externo, tá bom? Isso aí nós já vimos, também posso revisar depois, mas eu quero que vocês entendam agora como que é essa estrutura celular. Para entender como que essa estrutura celular funciona, nós vamos dar um zoom agora nessa célula aqui e vocês vão começar a entender de fato como que cada uma dessas organelas funciona. Eu fiz até o seguinte, para ajudar vocês aí no estudo em casa, para que vocês consigam compreender melhor esse conteúdo, o legal é que vocês escrevam. Ou cantem uma música, ou façam um desenho, ou façam um bolo, como eu já mandei a receita para vocês, tem até aqui no canal, tá? Podem procurar aqui embaixo. Sempre que a gente fala de citologia, o legal é você anotar os conceitos e tentar colocá-los na prática. Quando você faz desenho e puxa a setinha lá, retículo plasmático, tal coisa, você começa a aprender aquele conceito e ele vai começando a fazer parte do seu cotidiano no estudo de ciências. Para ajudar vocês aqui nesse vídeo, o que eu fiz? Fiz várias tagzinhas, tá? Com os nomes de cada uma das organelas e, claro, coloquei as principais funções de cada uma. Professor, estão todas as funções aí? Não, né, gente? Eu botei as principais aqui. Mas, se vocês tiverem curiosidade, quiserem detalhar mais alguma organela, é só mandar uma mensagem aqui pelo canal que eu posso passar isso para vocês, não tem nenhum problema, ok? Agora, vem comigo e vamos dar uma olhada como que acontece a coisa aqui dentro dessa célula. Como que funciona todo esse processo dentro do metabolismo celular. Bom, gente, nós estamos aqui com foco bem aqui na nossa célula, como eu falei para vocês, está aqui todas as organelas, a nossa região do núcleo que vai estar sendo delimitada por essa membrana. Quem lembra o nome dessa membrana? Vou até falar para vocês. Quem sabe qual que é? Carioteca. Então tem membrana plasmática aqui nessa borda e tenho carioteca aqui nessa região, tá? Essa carioteca é o que vai estar delimitando o núcleo do meio externo aqui, ou melhor, do meio interno da célula, né? A gente pode falar que eu tenho o meio externo que está aqui do lado de fora, meio interno está aqui dentro e
a carioteca seria o que está delimitando o núcleo do restante aqui da célula. É interessante a gente lembrar, botei até com uma tagzinha preta, o que tem de mais nesse núcleo? Ele vai ser o centro de comando dessa célula. Vai ser aqui dentro que eu vou ter o material genético, que pode ser RNA ou DNA. Tem uma aulinha disso também que eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois, tá? Cada um com uma função específica aqui dentro. Agora, no núcleo, eu vou ter essa aqui, tá bom? Essa tag vai ficar aqui dentro. Lembrando, esse núcleo, professor, ele vai ser impermeável? Não. Estão vendo que essa membrana é cheia de furinhos, cheia de poros? Significa já que o meu núcleo ele não é impermeável. Assim como a membrana plasmática não é impermeável, ela é semipermeável, o núcleo vai seguir a mesma lógica também. Fechou? Enfim, gente, continuando aqui o nosso processo, continuando aqui a nossa compreensão dessa célula, que outra organela que eu também teria aqui, que está bem na cara para mim, na verdade ela está até meio escondida aqui, ó. Ela parece até um docinho aqui nesse modelo, seriam os centríolos. Eles estão aqui bem posicionados, bem bonitinhos. Qual que é a função dos centríolos? Quem sabe me dizer? Bom, a função dos centríolos está aqui, ó. Eles vão orientar o processo de divisão celular. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver direito, está focando bem. Está focando, como dizem as blogueiras, né? Aqui, centríolo. Eles vão orientar a divisão celular, tá? É a função desses dois bichinhos aqui. Função deles, criar um sistema onde ele possa comandar o processo de divisão. Afinal de contas, lembra que eu já falei para vocês que essas células elas vão ter que se dividir? É uma forma dela conseguir manter a estabilidade do seu corpo e recuperar as células que você vem perdendo aí ao longo do dia a dia. A outra organela que também vai ter importância fundamental para essa estrutura aqui, para manter essa célula funcionando, seria qual? O complexo de Golgi. Aonde que vai estar o meu complexo de Golgi? Vai ser essa estrutura aqui, ó, estão vendo? Qual que é a função do complexo de Golgi aqui, ó? Vamos tentar focar para vocês. Formação dos lisossomos, secreção celular, tá? Ela vai formar alguns mucos que vão ser utilizados em determinadas ocasiões, e formação do acrossoma e a camada protetora do ovócito também. A acrossoma vai ser como se fosse uma capa de proteção no espermatozoide. E no ovócito vai ter uma coisa bem parecida, são componentes das células reprodutivas humanas, ok? Aí já é outro conteúdo, mas eu quero que vocês saibam que essa função de secreção vai estar ligada a quem? Ao complexo de Golgi, esse bichinho vermelho aqui, ó, essa estrutura bonitona aqui, tá bom? Uma outra organela que também vai ter uma função extremamente importante para mim, a gente pode botar aqui, qual que seria, hein? Quem sabe me dizer? Quem chuta? A gente acabou de falar dela. Seriam os lisossomos. Estão vendo que eles estão espalhados aqui, ó? Tem esses dois aqui, ó, esses amarelinhos, seriam os lisossomos. Qual que é a função dos lisossomos? Seria o quê? Degradação de partículas advindas do meio extracelular. Em resumo, a função do lisossomo seria o quê? Promover a digestão de algumas substâncias que vão ter entrado dentro dessa célula. Aí o lisossomo vem, quebra aquilo ali e ajuda no ciclo celular aqui dentro. Fechou? Mais uma organela fechada aqui. Uma outra organela que também eu posso colocar para vocês que ela tem uma importância extrema. Quando eu falo importância extrema, gente, eu quero que vocês tenham consciência de que eu estou falando de uma organela que vai estar totalmente ligada ao metabolismo da célula. Na verdade, sem ela, eu não consigo ter esse metabolismo celular. Tem até muitas delas aqui, se a gente parar para pensar. Seria a mitocôndria, botei ela até de preto também, por quê? Ela vai estar sendo importante para a respiração celular, produção do ATP, que é uma molécula energética, lembra que eu já falei disso com vocês? ATP, energia, ATP, energia. Lembrem-se sempre dessa combinação aí, fechou? Essa molécula também, a mitocôndria, perdão, essa organela, ela também vai estar dando base ao DNA mitocondrial, tá? O DNA mitocondrial é uma outra forma de DNA que vai estar dentro da sua célula. Essas organelas que são as mitocôndrias seriam quem? Essas laranjadinhas aqui, ó, estão vendo? Que eu tenho várias delas, inclusive. Eu tenho até uma região, então se vocês conseguirem ver bem, é como se ela tivesse uma ondinha aqui em cima, né? Essa é a região de crista da mitocôndria que a gente fala, que é um ponto alto. Por que tem essa diferenciação, professor? Cada região da mitocôndria vai estar fazendo uma função específica, tá? Mas, a princípio, como essa aqui é uma aula de revisão, eu quero que vocês entendam apenas e lembrem sempre disso, que a mitocôndria vai estar ligada à produção de ATP, a síntese
de ATP dentro da sua célula. Logo, em resumo, mitocôndria é o que? Tá até aqui embaixo, ó. Energia. Falei de energia dentro da célula, vou estar falando das mitocôndrias. É por isso que eu tenho tanta mitocôndria aqui, tá, gente? Eu tenho que produzir energia dentro dessa célula. Professor, me fala uma outra organela que a gente pode ter aqui. Me diz aí. Me dá um exemplo bem claro, professor. Por favor, me mostre. Eu teria também, gente, o retículo endoplasmático rugoso, que vai ser esse aqui, ó, que tem essas pontinhas. Estão vendo? Tem umas bolinhas azuis pintadas nele. Quer dizer que ele tem uma outra organela aderida a ele, que seriam os ribossomos. Já já eu chego neles. Mas a função do retículo endoplasmático rugoso é o quê? Ele possui ribossomos aderidos à sua superfície e ele vai estar ligado à produção de enzimas e produção de proteínas também. Enzima é o que, professor? Você falou uma vez, eu esqueci. Enzima é um tipo de proteína que vai estar ligada a uma aceleração da reação química, ou seja, ela vai estar atuando no metabolismo da célula também, vai estar ajudando nesse processo metabólico para que a célula consiga produzir mais nutrientes, produzir mais energia e se manter ali estável no meio desse processo. Fechou? Já matamos mais uma organela aqui. Tamo indo, gente, tamo indo. Ó, para fechar aqui dessas nossas organelas, para fechar nossa aula de revisão aqui. Seguinte, que outra organela que eu posso ter aqui também? Seria o retículo endoplasmático liso. Ele vai estar ligado na síntese de hormônios sexuais, tá? Um exemplo aí, progesterona e testosterona. E a desintoxicação do organismo. No caso, você consumir alguma coisa que vai estar sobrecarregando o metabolismo da célula, ele vai estar ajudando a sintetizar aquilo, ok? Uma outra coisa... esqueci de falar, né? Onde está esse retículo endoplasmático liso? Lembram que o rugoso vai ser esse aqui que está cheio de pontinhas, de bolinhas? O liso vai ser esse aqui, ó, que não tem nada aderido a ele. Lembram que essas bolinhas que estão aderidas aqui são o quê? Uma outra organela. Qual que é o nome dela? Ribossomos. Ela vai estar ligada à síntese de proteínas e vão estar espalhadas aqui pela célula inteira, como vocês mesmos podem ver. Tem elas em praticamente todos os lugares, ok? Para fechar, eu teria os peroxissomos, que eu poderia representar aqui talvez por essas bolinhas aqui maiorzinhas, tá? Poderiam ser essas daqui meio amarronzadas. Dentro delas vão ter enzimas que vão permitir a reação do oxigênio com moléculas orgânicas e formar um processo que eu vou chamar de catalase. Isso tudo vai estar ajudando no metabolismo dessa célula para que ela se mantenha estável. Fechou, gente? E claro, essa região mais central aqui do núcleo seria o quê? Qual que é o nome disso aqui? É o nucleolo, vai ser o centro do núcleo. É bem aqui que vai estar o teu material genético, vai estar o seu DNA. Fechou? Bom, isso aqui foi só uma revisão das organelas citoplasmáticas. Na próxima aula a gente já começa a trabalhar a questão de divisão celular e também a questão da aplicação dos tipos de célula. Professor, como que é essa aplicação dos tipos de célula? Para onde isso vai? A gente vai caminhar a partir daí para um outro conteúdo que vai se chamar histologia, estudo dos tecidos. Um tecido é um conjunto de células que forma uma outra estrutura chamada de tecido. Fechou, gente? Muito obrigado e até a próxima aula. Não deixem de comentar aqui, de dar a sua resposta, de falar o que vocês acharam da aula, dar feedback, pedirem dúvidas. Estamos aqui para isso. Até mais!